Bom dia, gente! Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da apostila nova de vocês, apostila 3, e vamos introduzir o estudo do humanismo, né? Então, o humanismo, ele é utilizado na língua portuguesa, dos portugueses, no caso, para identificar a obra do Gil Vicente, né? Que foi um poeta bastante importante, ele fez bastante inovação, trouxe muita inovação para a nossa literatura, eu digo literatura portuguesa de modo geral, mas que acabou também sendo trabalhada na nossa, por quê? Porque nós fomos colônia de Portugal por muito tempo, certo? Então, pessoal, o que nós vamos iniciar hoje é o humanismo, e o humanismo, o que aconteceu, né? Qual foi o surgimento e por que ele ganha esse nome? Então, ele ganha esse nome por causa justamente das obras de Gil Vicente, né? Então, eles utilizavam para identificar uma transição entre o trovadorismo, que era o que a gente estudou na apostila passada, e o classicismo, que seria um renascimento português, tá? Então, o que aconteceu, gente? O trovadorismo, ele acabou perdendo força, né? As pessoas já acabaram ficando cansadas de ouvir só as cantigas, né? E nesse meio tempo aí aconteceram várias coisas, principalmente o surgimento e a habitação dos burgos. O que seriam os burgos? As cidades, né? Então, com essa parte do desenvolvimento, né, por causa do crescimento do comércio, as pessoas começaram a habitar lugares que antes aconteciam as feiras, lá no trovadorismo, como eu falei para vocês. E esses lugares passaram a ser chamados de burgos, que são as cidades que nós conhecemos hoje. Então, lá havia uma grande circulação de comércio, né? Uma circulação econômica bastante organizada, né? E por causa da decadência dos feudos, né? Como eu já comentei com vocês até nas aulas anteriores, né? Eles produziam alimento e aquele alimento acabava sobrando, então eles tinham que tirar o alimento lá e levar para algum lugar para poder fazer a troca desses alimentos, né? Então, com o passar do tempo, isso acabou, né? Os feudos acabaram entrando em decadência. E com esse aumento das pessoas que passaram a viver nos feudos, houve uma mudança completa em relação ao o que aconteceria, em relação ao trovadorismo e tudo mais. Gente, nesse momento, nós temos o surgimento de uma nova classe social, ou seja, uma classe social que estava em alta, que seria quem? A burguesia, né? Então, a burguesia, ela era assim, as pessoas não se encaixavam, né? Eles não era uma classe mais dinâmica, né? Uma classe que era voltada para o comércio mesmo, essas trocas comerciais, racionalização também da existência e a valorização das potencialidades do ser humano. Então, a visão dessa nova classe social, ela não estava totalmente direcionada à ideia de teocentrismo, que é Deus como centro do universo. Eles estavam voltados para a valorização do ser humano, né? Então, o ser humano é o dono dos seus próprios atos, o ser humano é o mais importante, né? E essa valorização dessas potencialidades do ser humano que acabou levando a essa ideia de antropocentrismo, né? Então, imaginem lá no trovadorismo que eles tinham o Deus como centro do universo. Aqui nós já temos quem? Nós já temos, né, o homem. Então, essa mudança na concepção, na mentalidade das pessoas, é que acabou trazendo essa ideia, né, do classicismo, do humanismo, né, o próprio nome já diz, ok? Então, pessoal, o que mais é importante nós sabermos em relação a isso? Os burgos, né, que são as cidades que foram formadas, eles não eram autossuficientes, ou seja, eles não produziam e não podiam vender ao mesmo tempo,
né? Então, eles dependiam da produção de itens de subsistência que eram produzidos no campo, né? Então, eles acabaram, vamos dizer assim, estava tudo estável lá na Idade Média. Aí chegaram, né? Chegou essa mudança, essa organização diferente e acabou dando uma mexida nessa ideia de estabilidade, né? Que a Idade Média proporcionava com os feudos e tudo mais. E nisso tudo, ó, como eu já falei para vocês, o ser humano ele ganha um lugar de destaque na sociedade, tá? E também na literatura. O mais importante disso na literatura. Por quê? Porque essa perspectiva antropocêntrica, que é o homem como centro do universo, ele resgatou algumas tradições que foram esquecidas na Idade Média, que foram deixadas de lado. Então, que tradições eram? Eram tradições relacionadas à arte, tradições relacionadas à filosofia, à literatura e também tudo isso voltado à antiguidade clássica, né? Então, eles acabaram fazendo essa mudança, né? Trazendo esse boom aí para que o povo pudesse compreender melhor quais seriam as formas, as organizações relacionadas a esse novo momento da nossa literatura, da cultura e de tudo mais que vinha acontecendo. Gente, com tudo isso, tem também algo bem importante que aconteceu naquela época. Então, como nós tínhamos o trovadorismo, a Igreja Católica, ela tinha um poder bem grande em relação à literatura, à arte, por quê? Porque eles eram os detentores de tudo aquilo, né? Os monges copistas nos mosteiros, eles eram os guardadores da cultura, né? Como já comentamos anteriormente. Então, ao longo da Idade Média, com essas mudanças que foram acontecendo, a Igreja Católica ela acabou enfraquecendo, né? E como, né, eles acabaram pensando no homem como centro do universo, ela acabou, né, perdendo a sua força. Então, gente, nós temos os textos literários mais conhecidos desse período, a Divina Comédia, como vocês já viram lá, já passei o vídeo para vocês na aula passada, né? E ele é uma mescla do que? Da mitologia grega, do catolicismo cristão, da cultura medieval, da cultura clássica, né? Então a gente já estudou um pouquinho lá, já falei para vocês dessa obra, é uma obra bastante importante e que nós não podemos deixar de lado. Então ela assim automaticamente ela traz essa ideia, né? Essa relação entre o mundo cristão, o catolicismo cristão, a mitologia grega mesclada, misturada para mostrar também a força, o poder que o homem tem, né? Então é bem interessante essa obra. Ali, pessoal, nós vamos ter o que? As manifestações literárias no humanismo português. Então, são 3 manifestações. Prestem bem atenção nessa parte, gente, que isso é muito importante, tá? Por quê? Porque isso vai guiar o nosso caminho. Então, tudo que aconteceu, essa história, vamos dizer assim, da parte literária, desde lá do trovadorismo, ela começou a modificar. Então, apareceu o quê? A poesia palaciana, né? Já falamos um pouco sobre ela, que muitas das cantigas de amor, elas eram de ambiente palaciano, não que elas fossem uma poesia palaciana, né? E o público-alvo dessa poesia de agora é a nobreza, certo? A nobreza. Além da nobreza, também os costumes e os valores da nobreza, tá? Então, gente, diferente das cantigas de amor, o que acontecia na poesia palaciana? Ela não foi feita para ser cantada, ela foi feita para ser declamada. Então, aí já surgiu essa divisão, como já nas aulas anteriores já contei para vocês, né? O trovador virou poeta e a cantiga virou poesia, né? Então, é mais ou menos isso que vocês vão ver agora. Tá? Ela era recitada nos serões, né? Que eram esses serões? Eram saraus em que as pessoas se encontravam, né? Para poder se divertir, para conversar, né? E é como se fosse hoje uma baladinha, né? Que vocês têm. Então, ela era escrita para ser lida para o público das cortes. Então, como que era, gente? Ele podia escrever qualquer
qualquer tipo de linguagem, a linguagem tinha que ser de que forma? Uma linguagem sofisticada, né, para atender ao público que ele estava procurando. Vocabulário menos espontâneo, como acontecia lá nas cantigas, e o conteúdo era mais artificial. Por quê? Porque não era um conteúdo relacionado diretamente ao povo, né? Era um conteúdo que era voltado para a classe rica, né? Então, o conteúdo que eles utilizavam, de repente, para outras pessoas não era um conteúdo que fosse, né, importante, digamos. Se a pessoa não participa daquele meio, para ela não é importante, né? Eu gosto de falar isso porque eu acho engraçado. Então, na minha família, eu tenho vários professores, né? Então, quando a gente se encontra, a gente começa a conversar sobre assuntos relacionados à nossa vivência, ao nosso meio. E quem não é do meio fica meio deslocado. Então, é o que acontecia ali, né? Como é um ambiente que é relacionado apenas a pessoas que participam daquele lugar, claro que a linguagem vai ser uma, a forma de se dirigir às pessoas também, né? Essa parte de ser menos espontâneo, quer dizer, você se preocupar mais com o que você vai falar, né? Então, por quê? Porque pessoas estudadas, né? Pessoas que têm um grau de formalidade bem elevado, né? Então, tudo isso conta também, né? Então, pessoal, o que também vai ser trabalhado dentro dessa parte? A crônica historiográfica. Gente, isso é bem importante, tá? Também. Por quê? Porque foi algo novo, foi algo diferente. Então, não é como a crônica que nós conhecemos hoje, que é relacionada ao cotidiano das pessoas, né? É uma crônica que buscava o quê? Retratar personalidades de tempos passados. Tudo que essas personalidades faziam, o que elas tinham e qual era a sua descendência. Então, isso, pessoal, foi muito novo dentro da literatura. Ninguém nunca tinha feito isso antes. E o Fernão Lopes, ele teve essa ousadia, né? Ele teve essa ousadia e hoje ele é considerado o pai da moderna historiografia portuguesa. Né? Por quê? Porque ele foi a primeira pessoa que trouxe o relato de todos os eventos e essa figura de heróis, de povo, né? É uma linguagem diferente lá da poesia palaciana, por quê? Porque as pessoas que fariam esse tipo de leitura não eram pessoas da nobreza. Então, ele mudou o foco, né? Ele mudou o foco, por quê? Porque ele tirou o foco da nobreza e ele colocou o foco em quem? Ele colocou o foco em pessoas do povo, em figuras do povo, né? Então, o que mais que houve de mudança em relação a essa escrita? Pesquisa de documentos. Então, isso era pouquíssimo utilizado na época, ou quase não utilizado. Então, o que ele fez para poder produzir essa crônica historiográfica? Ele teve que fazer muita pesquisa, né? Pesquisa em documentos antigos e tudo mais, para que ele pudesse trazer uma literatura que fosse meio que voltada ao real também, mesmo sendo ficção, né? Então, isso foi algo novo e bem importante também, tá? Aí, pessoal, na terceira, nós temos o teatro, que também não pode deixar de ser esquecido. Por quê? Porque ele acabava sendo uma forma de ensinamento. Então, como a igreja estava com muito medo de perder, né, já tinha perdido um pouco da sua importância naquela época, então o que eles acabavam fazendo, né? Os padres, os monges, as pessoas da igreja em si, eles faziam dramatizações de passagens bíblicas. Para que isso? Para que a população leiga conhecesse a vida dos santos, dos personagens bíblicos que tinham que eles queriam passar. Então, isso era representado, né, esses teatros aí, sempre depois das missas ou em comemorações onde a comunidade estava reunida, por exemplo, no Natal, na Páscoa, em momentos em que as pessoas se reuniam. Né? Então, era utilizado para isso o interior das igrejas. Depois, com o passar do tempo, a gente vai ver mais para frente, essas representações elas começaram a ser para fora. Né? Então, aqui eles queriam mostrar essa vida dos personagens bíblicos, dos personagens santos e tudo mais, tá?
dentro do teatro. Também foi bem importante. Gente, o que eu quero que vocês façam como atividade? Vocês vão escrever lá no caderno de vocês essas manifestações literárias do humanismo português, que foram as 3, né? A poesia palaciana, a crônica historiográfica e o teatro, beleza? Então, gente, façam lá bem caprichado, bem bonito, tá? E postem lá no grupo, que daí vai valer para eu poder validar a atividade de vocês, ok? Então, gente, fiquem com Deus e até a próxima aula.